O santo do dia 25 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida da conversão de São Paulo apóstolo e dos demais santos e beatos celebrados no dia 25 de janeiro. Saulo, que depois tornou-se o nome de Paulo, nasceu em Tarso, capital da Sicília, da tribo de Benjamim. Era judeu de nação. Logo que recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus, ou seja, pertencia ao grupo dos judeus que exerciam a profissão de observar a lei e de seguir a moral mais severa. Passou os primeiros anos de sua vida em Tarso, estudando ciências gregas. Dotado de muito amor ao estudo, foi estudar na escola de Gamaliel em Jerusalém, em Israel, para aprofundar-se no conhecimento da lei e buscando colocá-la em prática. Quando estudava, conheceu o cristianismo e a Santa Madre Igreja Católica, que era tida como uma seita naquela época. Tornou-se então um grande inimigo da Santa Madre Igreja Católica e dos cristãos católicos. Tanto que a palavra de Deus testemunha que, na morte de Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja Católica, ele fez questão de segurar as capas de Santo Estevão que os apredejaram como uma atitude de aprovação dos que estavam apredejando Santo Estevão. Autorizado a buscar e identificar os cristãos católicos, prendiam-os em fim de acabar com o cristianismo e com a Igreja Católica. O intrigante é que São Paulo pensava estar agradando a Deus. Ele fazia o seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechando a verdade encarnada. A sua ira contra os cristãos católicos crescia à medida dos bons resultados em que Saulo tinha cada vez mais que perseguia, prendia e martirizava os cristãos católicos e a Santa Amada Igreja Católica. Obteve do sumo sacerdote Caifás poderes discricionários para pesquisar a vida de todos os cristãos católicos e os castigar de maneira severa. São Paulo entrava nas sinagogas, açoitavam todos os cristãos católicos que acreditavam em Jesus e colocava em execução todos os meios para obrigarem os cristãos católicos a blasfemarem contra o santo nome do Senhor Jesus e contra a Santa Amada Igreja Católica. O batismo de São Paulo é apresentado por Ananias, um cristão católico comum, mas dócil ao Espírito Santo do Senhor. Apareceu-lhe o Senhor Jesus em uma visão e disse-lhe: levante-se e vai à rua que se chama à direita, e procura em casa de judeu a um chamado Saulo de Tarso, porque ele está ali orando. Procurando Saulo no local indicado pelo Senhor, colocou a mão sobre ele, dizendo: Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que eu recebas a vistas e seja cheio de Espírito Santo. Saulo levantou-se cheio de alegria e Ananias declarou-lhe que o Senhor lhe tinha dado a entender a respeito da vocação e do batismo. A festa litúrgica da conversão de São Paulo, própria da Igreja Latina do Ocidente, apareceu-se no século VI. A comemoração do dia 25 de janeiro tem um intuito de considerar várias facetas dos apóstolos por excelência. Pertence a Jesus
desde o momento em que o caminho para Damasco foi vencido pelo amor de Cristo. Transformou-se no maior apóstolo do Evangelho. Outros santos e beatos celebrados também no dia 25 de janeiro. A comemoração de Santo Ananias, discípulo do Senhor, que batizou São Paulo apóstolo da sua conversão no século I, no ano de 37. Em Pozzuoli, na Campania da região da Itália, Santo Artármenes, martirizado no século III, no ano de 250, pela perseguição do imperador Dácio, que perseguiu Santo Artármenes e obrigou para que ele negasse a fé na Santa Amada Igreja Católica e ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele recusou e foi martirizado. Em Naziano, na Capadócia, hoje Nazi, na Turquia, o falecimento de São Gregório Bispo, faleceu de morte natural no século IV, no ano de 389. Foi um dos grandes santos católicos que viveu na época da perseguição do imperador Diocleciano e do imperador Maximiliano Pio, e viu a conversão de Constantino. Também defendeu a Igreja Católica da heresia arianismo e foi um dos grandes evangelizadores na Capadócia, aonde pregou o evangelho e converteu muitas pessoas pagãs ao cristianismo, à Igreja Católica. Faleceu de morte natural no quarto século, no ano de 389, na Capadócia. A comemoração de São Bretânio, bispo de Tâmines, na Sítia, hoje Constância, na Romênia. Faleceu no século IV, no ano de 390, morreu de morte natural. Foi um dos grandes santos da Igreja Católica. São Bretânio viveu na época da perseguição do imperador Diocleciano e do imperador Maximiliano Pio. Viu a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, combateu a heresia do arianismo e participou do Concílio de Nicéia no ano de 325. Foi um dos grandes evangelizadores da Romênia, converteu muitos pagãos à Igreja Católica e ao cristianismo. Faleceu no século IV, no ano de 390. Em Tábena, na região do Egito, São Palemon de Anacoreta, faleceu também no século IV, no ano de 395, de morte natural. Foi um dos grandes santos da Igreja Católica. Viveu na época da perseguição do imperador Diocleciano e na época do imperador Maximiliano. Também viu a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Viu a heresia donatista e a heresia do arianismo e viveu na época do Concílio de Éfeso, no ano de 325. Foi um que também se converteu ao cristianismo em Tábena, no Egito, e também foi um que defendeu e evangelizou e converteu muitas pessoas no Egito para o catolicismo. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 395. Em Manchester, na Flandres, também em atual França, a morte de São Popão, abade de Estoborne. Faleceu de morte natural no século IX, no ano de 1048. Foi um dos grandes abades que trabalhou na evangelização, defendeu a unidade da igreja em meio a momentos de muita tensão entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Em Ulm, na súbita, na região da Alemanha, o beato Henrique Susso, presbítero da Ordem dos Pregadores, faleceu no século XII, no ano de 1366, de morte natural.
foi um dos grandes evangelizadores, trabalhou para a unidade da Igreja do Ocidente e para a Igreja do Oriente, fortaleceu os cristãos católicos em meio à perseguição dos muçulmanos e trabalhou pela evangelização e pela a unidade da Santa Igreja Católica. Veio falecer no século XII, no ano de 1366, na Alemanha. Na Itália, o beato Antônio Migliornato, presbítero da Ordem das Eremitas de Santo Agostinho, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1450. Foi um dos grandes defensores da fé, combateu a heresia do mecanismo e foi um dos grandes defensores da evangelização. Trabalhou no fortalecimento da fé em meio a perseguições e das cruzadas que aconteceram na época do movimento islâmico. Na Lombardia, na região da Itália, a beata Arcangela Grillardi, virgem da Ordem das Gemelidas, faleceu no século XIII, no ano de 1495. Foi uma grande mulher que trabalhou na evangelização, trabalhou na defesa da fé da Santa Amada Igreja Católica, trabalhou ajudando os pobres, as pessoas necessitadas que moravam nas ruas, cuidou dos enfermos nos hospitais e nos conventos e viveu uma vida dedicada ao Evangelho. Veio falecer no século XIII, no ano de 1495. Em Tórtona, na Espanha, o beato Manuel Domingo Sol, presbítero que instituiu a Sociedade dos Sacerdotes Operários do Coração de Jesus, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1909. Faleceu de morte natural. Foi um dos grandes santos que criou o Instituto da Sociedade dos Sacerdotes Operários do Coração de Jesus. Trabalhou na evangelização, no fortalecimento da fé, ajudou as pessoas pobres e necessitadas. Trabalhou nos hospitais, nas clínicas e nos conventos e nas casas de apoio. Veio a falecer no século XX, no ano de 1909, de morte natural. Em Alessandria, no Pelúmido, na região da Itália, a beata Maria Antonina, religiosa que fundou a congregação das Irmãzinhas da Divina Providência. Faleceu no século XX, no ano de 1944, de morte natural. Foi uma das grandes santas da Igreja Católica. Santa Maria Antonini, ela trabalhou na evangelização, cuidou dos leprosos, trabalhou nos hospitais, nas clínicas, nas casas de apoio, criou e fundou a congregação das Irmãzinhas da Divina Providência, que expandiu o seu trabalho para vários lugares da Itália e também fora e também outros países. Veio falecer no século XX, no ano de 1944, de morte natural. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, na cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Antônio Schidicke, presbítero, foi martirizado no século XX. No ano de 1945, foi preso pelo exército de Hitler, pelo exército nazista, foi levado pelo campo de concentração e lá foi fuzilado. O sacerdote, o padre Antonino Isuique, foi julgado e foi condenado por defender a fé católica, por defender os pobres e necessitados, por defender os judeus e por ser contra o nazismo e por ser contra Hitler. Foi sentenciado e condenado
a fuzilamento no campo de concentração na Baviera, na Alemanha, no século XX, no ano de 1945. Em Arvênia, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, os santos Prestes e Bispo Armerino faleceu de morte natural no século VII, no ano de 676. Faleceu de morte natural, mas foi um dos grandes santos que trabalhou na evangelização, converteu várias pessoas à fé católica e ao cristianismo. Veio falecer no século VII, no ano de 676 de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia da conversão de São Paulo apóstolo, no dia 25 de janeiro.